E aí, tudo bem? Vamos mais uma vez estudar um pouco da palavra do Senhor? Nós hoje teremos como tema o mandamento esquecido, dando continuidade ao tema anterior, que foi a lei moral. E o que é o mandamento esquecido? Eu já ouvi algumas pessoas dizer que a lei é coisa de Moisés. Nós estudamos aqui anteriormente que não, né? A lei moral, ela é imutável, ela é eterna, ela é insubstituível. E dentro da lei moral, tivemos um mandamento que foi ignorado pela maioria. E nós vamos entender por quê, e se isso é correto, se foi Deus que determinou ou não. Se algo aconteceu sem a permissão de Deus, com certeza não é santo. E se não é santo, é maligno. E você vai entender nesse estudo de hoje se você está obedecendo a Deus ou ao maligno. Mas como assim, Gil? Você não acha que está pegando pesado demais, não? Eu quero dizer para você, antes de mais nada, que Deus, ele age através de pessoas, mas Satanás também, às vezes, não é diferente. Ele age também através de pessoas. Pessoas que querem apresentar uma mentira na roupagem de verdade. E com isso, deturpam a palavra de Deus, confundem a mente das pessoas e muitos estão vivendo de forma errônea, caminhando a passos longos para o inferno, porque deixaram de obedecer a Deus para obedecer a homens. Então eu quero te convidar a pegar a tua Bíblia, pega o teu estudo ouvindo a voz de Deus e vamos nos preencher da palavra de Deus. Muitas pessoas não aceitam estudar a Bíblia, dizem que se estudar a Bíblia vão ser conhecedores e a partir do momento que se tornarem conhecedores, terão a obrigação de praticar. Eu quero dizer para você, se você já se passou, se achou, vamos dizer assim, com esse pensamento, você precisa estudar a Bíblia, sim. Porque se você tem a convicção de que precisa conhecer mais e, no entanto, você ignora, significa que você não é ingênuo, você não é inocente. Para o Senhor, inocente é aquele que está vivendo uma mentira, mas tem convicção, tem concepção de que está vivendo a verdade. Mas aquele que está vivendo a mentira e se omite de conhecer a verdade, esse não é inocente e no final terá suas consequências. Então, vamos estudar a palavra de Deus no intuito de procurarmos viver a vontade de Deus e não a nossa vontade. Viver a vontade do Senhor através das Escrituras Sagradas, não a vontade do homem. Ok? Feche os teus olhos e vamos falar com Deus. Santo, santo e soberano Deus, muito obrigado por mais esse estudo que vamos aqui estudar através da tua santa palavra. Nós te pedimos, ó Pai, a estar conosco nesse momento, na pessoa do teu Santo Espírito. Por favor, nos dê compreensão da tua palavra. Unge-nos, capacita-nos para vivermos e fazermos a tua vontade. Por favor, Pai, clareia as nossas mentes, nos tira todas as dúvidas que temos, Senhor Deus, e que possamos viver conforme assim diz o Senhor. Esteja conosco agora, atende a nossa oração. É o que te pedimos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, o mandamento esquecido é o tema de hoje, a introdução do nosso estudo. Diz o seguinte: alguns cristãos guardam o sábado como dia santo de culto e repouso. Outros guardam o domingo. Há quem santifique a sexta-feira e outros dias da semana. Em todos os casos, há pessoas sinceras que seguem o que lhes foi ensinado, sem nunca ter examinado o que Deus disse. É verdade que há também os que preferem esquecer justamente o que ele mandou lembrar. A Bíblia, que é a palavra de Deus escrita, é a autoridade máxima para responder à pergunta: que dia devemos observar como santo? É isso que nós vamos descobrir hoje através desse estudo, ok? Então pega a tua Bíblia e vamos estudar a palavra de Deus. A primeira pergunta diz: o que diz o quarto mandamento? Então o que diz o quarto mandamento, nós vamos para onde estão os mandamentos do Senhor.
Êxodo capítulo 20, versículo do 8 até o 11. Êxodo, segundo livro da Bíblia, ok? Êxodo 20, vamos aqui, do 8 até o 11, aqui. Diz o seguinte: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. A pergunta foi: o que diz o 4º mandamento? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º descansou. Por isso abençoou o dia de sábado e o santificou. O 7º dia é o sábado, ok? O nome sábado, ele tem vários significados. Para começar, sábado quer dizer Shabá, descanso, né? E você deve estar se perguntando, mas para aí, isso aí é do judeu. Essa ordenança foi para os judeus. Então, sendo assim, a ordenança para não matar, não roubar, não idolatrar, foi para os judeus, né? Nesse caso, você está livre para fazer todos os outros, transgredir todos os outros mandamentos? Você já pensou nisso aí? Primeiro, todos os mandamentos foi dado desde a criação. Não era escrito, era dado na mente e na memória do ser humano, através das ordenanças do Senhor. Não está catalogado. Catalogado na Bíblia. Catalogado, agora acertei. Na Bíblia, obviamente, mas nós sabemos que matar era pecado. Porque se matar não fosse pecado, não era pecado, então Caim não havia pecado. Okay? Então já existia sim a observância dos 10 mandamentos. E o sábado ele foi dado justamente na criação, muito antes de nascer o primeiro ser humano. Então Deus criou o primeiro sábado para que depois que o ser humano nascesse, o recebesse e o guardasse para adorá-lo nesse dia. Então essa conversa de que o sábado é um mandamento judaico que veio do judeu, não. Foi dado para o homem, para o judeu e para os não-judeus, para todo aquele que se considerar filho de Deus. Eu creio que é o seu caso, né? Então eu mesmo julgava isso errado, eu falava que era... Como é que pode tantas igrejas guardam o domingo e só a igreja adventista vem para cá com esse negócio de guardar o sábado? Essa é uma igreja que parece mais uma seita, que segue os preceitos judaicos e não a Bíblia. Que ignorância minha. A Bíblia é um livro judaico, porém para a humanidade, porque foi justamente da nação judaica que Deus escolheu um povo para o representar. Então os preceitos judaicos e cristãos e judaicos são preceitos os quais servem para organizar a vida do homem. Se você não crê, você também não creia no Senhor Jesus Cristo, que era judeu. Okay? Existem algumas culturas judaicas que, obviamente, nós não observamos. Culturas e tradições, é diferente. Por exemplo, o sábado, tem os sábados de rituais, os sábados festivos, que nós não observamos, até porque faz parte da lei cerimonial. Eu creio que nós já estudamos sobre esse assunto. Então, nesse caso, não vejo necessidade de continuarmos seguindo essas orientações judaicas que apontava para Cristo, mas esse não é o caso. Esse mandamento esquecido, ele foi esquecido por outro objetivo e nós vamos entender daqui a pouco. Vamos para a segunda pergunta, senão vou ficar só aqui, né, comentando. Quem estabeleceu o sábado, quando e por quê? Olha aí, eu já até adiantei, né? Eu tenho essa mania, mas vamos lá. Gênesis 2, de 1 a 3. Gênesis 2, de 1 a 3, muito fácil, é a primeira página dos primeiros livros. E assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito.
E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Ou seja, nós lemos aqui Gênesis 2, de 1 a 3. Agora nós vamos lá para o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 2, versículo 27 e 28. Marcos 2, 27 e 28. Vamos aqui, Marcos, Mateus já passei. 2, 27 e 28. Vamos lá? E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado. De sorte, ou seja, de maneira que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Quem estabeleceu o sábado, quando e por quê? Deus estabeleceu o sábado na criação, antes de entrar o pecado no mundo, e fez isso para benefício do homem. Adão e Eva eram os únicos habitantes do mundo, portanto, antes do surgimento da nação judaica. Sabe quando vai acabar a observância do sábado? Quando você achar que não tem mais serventia? Nunca, nunca. Enquanto existir homem, enquanto existir ser humano, estará em vigor, porque o sábado a observância do sábado faz parte da lei moral de Deus. E a lei moral de Deus, como eu tenho dito, ela é eterna. E se é eterna, não tem prazo de validade. Ok? Vamos agora para a terceira pergunta. Que dia Deus ordenou que fosse observado no tempo dos seguintes profetas? Nós não iremos ler, mas se você quiser ler aí na sua casa, para não ficar muito grande esse vídeo, esse estudo, eu irei falar aqui onde é que está e você vai lá e lê. Que dia Deus ordenou que fosse observado no tempo dos seguintes profetas? Moisés, quando foi? Cerca de 1500 anos antes de Cristo. Está em Êxodo 16, 23. Qual foi o dia? Sábado. Isaías, cerca de 700 anos antes de Cristo. Está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 58, 13, 14, 56 e 4. Qual foi o dia? Sábado. Jeremias, cerca de 600 anos antes de Cristo, Jeremias 17, 24 e 27, sábado também. Ezequiel, cerca de 600 anos antes de Cristo, Ezequiel 20, versículo 12, e depois o versículo 20. Qual é o dia? Sábado também. Esdras e Neemias, 420 anos antes de Cristo, Neemias 13, versículo 15 e depois o 19. Qual é o dia? Sábado também. No Antigo Testamento não há nenhum texto indicando mudança do dia de guarda. Não há, nem aqui no Antigo Testamento, e você verá que nem no Novo Testamento também. Se você olhar de forma que vai diminuindo com o passar do tempo, não é isso? De 1500 anos, Moisés, aí vem Isaías, vem Jeremias, vem Ezequiel, vem Neemias, e assim vai, e até Cristo, depois vai passando para os apóstolos, pelo apóstolo Paulo, e você vai ver que todos foram observando o dia de sábado, né? Então não teve período nenhum na história que foi abolido. Que dia foi observado por Jesus? Lucas, né? Veja lá que nós agora saímos do Velho Testamento e vamos agora para o Novo. Lucas, capítulo 4, versículo 16 e depois o 31. Lucas, né? Lucas, aqui, capítulo 4, passei. (16) diz o seguinte: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Olha aí, ó, isso aqui é Jesus, viu? E desceu, mais uma passagem, e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava onde? No sábado. Está mais que claro que o dia que Jesus observava era o dia de sábado. Gil, isso é conversa. O pessoal criticava Jesus por ele ter abolido o sábado, por ele ter revogado o sábado. Não, isso é conversa, é falácia. Nós temos muitas passagens aqui que Jesus dizendo que ele não veio revogar o sábado. E ele foi criticado por conta do extremismo dos fariseus. Assim como tem alguns adventistas que são extremos por falta de conhecimento. Eu guardo sábado e eu não posso comprar um remédio no sábado, porque é sábado. Não, para com isso. O que você não pode fazer no sábado é algum benefício, algo para você ganhar
dinheiro para você, uma atividade financeira, uma atividade rentável financeiramente no sábado tem que ser deixado de lado. Esses afazeres seculares precisam ser deixados de lado e você tem que deixar, ou melhor, dedicar esse dia para servir a Deus. E não existe outra maneira de servir a Deus se não for servindo o homem. Ainda que seja você ou alguém da sua família, você precisa servir. Ainda hoje, por coincidência, o meu sogro foi internado, levado para a UPA, não precisou internar, graças a Deus. Ele levou um acidente de moto e eu tive que chamar. Eu estava chegando da igreja, já tinha colocado o carro na garagem quando meu cunhado ligou pedindo que eu fosse até a UPA, porque o meu sogro havia se acidentado. Eu corri para lá. Graças a Deus não foi nada grave, alguns arranhões, algumas escoriações, um corte no joelho. E o médico prescreveu uma receita. E você acha que eu fiz o quê? Que eu não comprei o medicamento porque era sábado? Para com isso, comprei sim, paguei e dei o remédio para o meu sogro, tá bom? Então você tem que ter muito cuidado com a questão da observância do sábado. Primeiro, quem nos salva é Cristo, não é o sábado. Mas nós observamos o sábado por amor a Cristo. Observar o sábado é uma demonstração de amor a Cristo, é uma demonstração de obediência aos mandamentos de Deus, aos mandamentos de Cristo, ok? Então, os fariseus recriminavam Jesus, não era porque Jesus fazia trabalhos no sábado, ou melhor, era porque ele fazia trabalhos no sábado, mas não eram trabalhos seculares, trabalhos para ganho próprio dele. Eu quero que você me mostre na Bíblia o dia, Jesus, qual era a profissão de Jesus? Carpinteiro. Me mostra um dia sequer que ele foi construir um banquinho e vender no mercado no sábado. Não. Ele entrou nas roças para pegar espigas nas plantações junto com seus discípulos para se alimentarem e foi censurado. Ele também curou várias pessoas no sábado e foi censurado, porque as pessoas se esqueceram do amor e se dedicaram ao sábado. Então esse é o perigo. É o suposto amor, tá entendendo? E fazer da observância da lei um fardo tão pesado que nem você possa carregar. Então é preciso primeiro entender que você só consegue observar a lei se for amando a Deus. E você só pode demonstrar amor a Deus se for amando o Filho de Deus, que é o ser humano, ok? Então não se omita de fazer o trabalho benéfico e solidário no sábado, ok? Existe uma grande extensão de explicações em livros para lhe orientar como deve ser observado o sábado, tá bom? Vamos aqui? Vamos lá para a próxima pergunta. Então a resposta da pergunta número 4 foi: que dia foi observado por Jesus? Marque V para verdadeiro e F para falso. Foi o sábado? Foi domingo? Foi sexta-feira? Qual foi o dia? O dia foi sábado. Então a resposta verdadeira é a primeira. Então o dia que foi observado por Jesus foi o sábado. Nós vamos agora para a pergunta de número 5. Pergunta de número 5, que diz o seguinte: que dia guardavam os seguidores de Jesus? Vamos agora para Lucas 23, 53 a 56. Lucas, eu estava aqui em Lucas e fechei, mas já achei. Olha. Lucas, coincidência, abriu Lucas 23 mesmo. Lucas 23, versículos 53 até o 56. Vamos ver o que diz. A pergunta foi: que dia guardaram os seguidores de Jesus? E tirando o do madeiro, envolveu-o no lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Ok? Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 13, 14, 27. 14 e 27. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Esse aqui é Barnabé e Saulo. Eles estavam em viagem, pregando o evangelho pela Etióquia, não é isso? Em Perge para Antioquia e Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Indo num sábado. Isso aqui é uma prova que eles iriam
congregar num sábado, ok? E agora o 27 diz: pois os que habitavam em Jerusalém e suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando condenaram, cumpriram as profecias. Qual é o ponto-chave aqui? Todos os sábados. Então os discípulos, os seguidores de Jesus, observavam também os sábados. E isso foi depois que Jesus havia ascendido ao céu. Ok? Então, nós vamos aqui agora para o versículo 42. 42 do capítulo 13 de Atos. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. No sábado seguinte. Você está vendo aí, né? Agora vamos para o 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Paulo e Barnabé, quando chegou nessa cidade e pregaram na sinagoga, eles foram persuadidos, convencidos pelos líderes daquela cidade que eles continuassem ali, porque eles gostaram do ensino dos apóstolos, eles queriam adquirir mais conhecimento. E pediram que eles fossem outras vezes na sinagoga, aos sábados, para lhes dar, ou melhor, pregar a palavra, ok? Aqui agora vamos para o 44, já lemos, agora 17, 2. 17, 2. Paulo, segundo o seu costume, olha aí, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Arrazoou, conversou, discutiu, entendeu? Explanou. Foi o 17, versículo 2. Tá bom? Agora vamos para o 18, versículo 4. 18, versículo 4. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Você está entendendo? Então, qual foi a pergunta? A pergunta foi: que dia os seguidores de Jesus, que dia guardavam os seguidores de Jesus? Era sábado, domingo ou sexta-feira? Era sábado, está claro aqui, tá bom? Aí nós vamos para a pergunta de número 6. Os salvos guardarão, que dia os salvos guardarão na nova terra? Isaías 66, 22, 23. Isaías, livro do profeta Isaías, e a última folha do livro, a última página. 66, amém, 22 e 23. Porque, como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. De um sábado a outro. Você está entendendo? Qual é o dia? Que dia os salvos guardarão na nova terra? Sábado, domingo ou sexta? Sábado. Vamos para a nossa última pergunta de hoje. Temos aqui, podemos ignorar esse mandamento? Tiago 2, 10, 12. Vamos ver se podemos. Algumas pessoas dizem que pode, que é coisa do passado. Então vamos ver o que é que Tiago diz aqui. 2, 10 a 12. Cadê Tiago? Achei. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Amém? Amém. Então, podemos ignorar esse mandamento, sim ou não? Não. Um não bem grande, maior do que eu. Pode não. É bom lembrar que a guarda do sábado não é um meio de se alcançar a salvação, o que é obtida unicamente pela graça de Jesus Cristo. A obediência a Deus é resultado da salvação.
Como alguém pode dizer que está salvo e viver em desobediência a Deus? A guarda do sábado é uma demonstração de amor a Deus e fruto da experiência pessoal com Ele. Está entendendo? Recapitulação. O sábado foi instituído aonde? Na criação. Na criação de quê? Do mundo. Ele foi observado por Adão e nos tempos dos seguintes profetas, Moisés, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Esdras, Neemias. Jesus observava o que? O domingo? Não, o sábado. Seus seguidores continuaram observando os sábados após sua morte. Demonstramos amar a Jesus seguindo os seus mandamentos. Transgredir um mandamento significa violar todos os outros, ou seja, toda a lei. Ok? Deus descansou no sábado, por isso nós devemos descansar para nos conectarmos com Ele. Às vezes eu me canso bastante no sábado, me canso muito, até mais do que no meio da semana, durante as minhas atividades pessoais e seculares. Mas eu me canso em trabalho em prol de alguém, ou da obra. Então, é esse trabalho que nós devemos fazer no sábado. Ele abençoou, Deus descansou no sábado, Ele abençoou e santificou o sábado. Jesus e os apóstolos guardaram o sábado, guardaremos o sábado na nova terra. Porque o sábado é essencial hoje? Porque ele é dia especial de comunhão com Deus e crescimento espiritual, dia de estar junto com a família, dia de descanso e anti-estresse, dia que pode ser empregado para ajudar os necessitados, doentes, presos, famintos, dia especialmente dedicado à pregação do Evangelho, dia especial de adoração na igreja. Aí você fala, mas eu não posso comprar no sábado. E como é que eu vou fazer um trabalho evangelístico sem comprar alguma coisa no sábado? Depende do que é que você vai comprar, tem que gastar no sábado para fazer esse trabalho. Eu sou pregador voluntário, mas vamos supor que eu vou daqui para alguma cidade aqui pregar. E nesse percurso o carro vem a quebrar. Eu acho que eu já comentei sobre isso. Você acha que eu devo ficar lá com o carro parado, esperar até chegar o pôr do sol, perder todo o compromisso de pregação? Ou eu devo solicitar o serviço mecânico, ou elétrico, seja lá o que for, para poder resolver meu problema, pagar e seguir meu caminho, seguir em frente? Você está entendendo? Eu estarei pagando por um trabalho que não é só para o meu benefício, é para o benefício da obra do Senhor, é para a honra de Deus. Se você morar em uma cidade grande, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, em várias outras cidades grandes, Salvador, é normal você ver um adventista pegando condução no sábado para ir para a igreja. Pegando condução no sábado para ir para a igreja, mas ele leva a aguinha dentro da bolsa, ou o lanche dentro da bolsa, para não ter que estar comprando o lanche, porque o lanche ele pode trazer de casa. Mas ir para a igreja para congregar, ele não tem como, porque ele não tem transporte. Ele precisa pagar a condução para chegar lá. A não ser que a empresa de ônibus liberasse. Como não libera, ele tem que pagar. Você entendeu aí? Existe textos e contextos da coisa para você não fazer daquilo que é permitido uma desculpa para fazer o errado. Então tem que ter um equilíbrio e tem que ter o discernimento certo para não fazer aquilo que é errado e por Deus ser reprovado, ok? Vamos para o compromisso de fé. Creio que o sábado teve sua origem em um mundo sem pecado. Desejo observar o sábado como Jesus fazia. Preciso da ajuda de Deus para cumprir esse mandamento. Se você crê nas 3 questões, você fala o quê? Amém. Agora eu te convido a fechar os teus olhos e vamos falar com o Senhor, ok? Santo Deus, nosso Pai, Criador e Mantenedor, mais uma vez te agradecemos, ó Pai, pelo estudo da Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor. Nós estudamos a respeito de um mandamento esquecido, que muitas e muitas pessoas, nossos sinceros e amigos cristãos, não observam mais, porque se atentaram, Senhor Deus, para obedecer ao homem em vez de a Ti. Mas que o Senhor possa ter misericórdia de suas vidas e tocar em seus corações o quanto antes, que eles possam entender que precisam, Senhor Deus, voltar atrás, voltar ao primeiro amor e observar os Teus mandamentos, e não o mandamento do homem. Por favor, Pai, que possamos verdadeiramente viver em paz e em comunhão. Fica conosco, Senhor Deus, nos guarda, nos protege e consagra-nos para fazermos o Teu trabalho. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.